Olá a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Freitas, sou servidor público, né? Da educação em Sergipe, sou funcionário cuidando da parte administrativa num colégio público em Sergipe e também sou realizador independente audiovisual, né? Em 2016 produzi um documentário chamado Ocupação, que trata de uma intervenção artística em uma ocupação de sem-tetos na capital, em Aracaju, e que estreou num festival em Lisboa que tratava sobre direito às cidades. Em 2018, juntamente com Cariolando Santos, meu colega da Universidade Federal em Sergipe, nós realizamos o documentário Sinal Vermelho, Arte de Rua Pede Passagem, que fala sobre a problemática da criminalização da arte de rua em algumas capitais do país. Né? Esse documentário estreou num festival sobre cinema e mobilidade urbana no México, um festival que acontece todos os anos lá, e obteve o segundo lugar, né? Então teve a oportunidade de estrear é, numa, numa, num festival internacional e obter uma premiação, né? E também em 2018 eu produzi um documentário mostrando um pouco da trajetória do Severo Dacelino, né, que é um ator, dramaturgo e ativista antirracista, né, ligado ao movimento negro em Sergipe. E em 2019 eu pude levar esse documentário para o Encontro de Cinema Negros Osmo Bubu, no Rio de Janeiro. Né? E hoje eu estou aqui a pedido da Quarase para falar sobre uma coisa que me interessa muito, assim, que se chama leitura de imagem. Né? Você já pararam para pensar sobre leitura de imagem? Perceber uma pintura, por exemplo, como um texto que está tentando passar alguma mensagem ou descrever algum fato histórico, né? A gente pensar que na Idade Média, por exemplo, o analfabetismo era regra, né? Ser letrado era exceção. Então, as igrejas, por exemplo, são um interessante exemplo disso, porque todas as pinturas, todas as representações imagéticas presentes na igreja, elas se referem a passagens bíblicas, a ensinamentos, provérbios, e eles estavam ali justamente para se tornar acessíveis para essa parte da população que não é a letrada, né? Então, ainda aproveitando essa vibe, vamos partir aqui então de uma imagem que se refere imediatamente a um texto, né? Que é uma representação famosa, né? Que é a Santa Ceia, ou a Última Ceia, representada por Leonardo da Vinci, né? Eu gosto muito dessa cena especificamente, porque, assim, falando sobre a Última Ceia, né? A Última Ceia é uma imagem famosa, foi representada por vários outros pintores renascentistas e anteriores ao Renascimento. Leonardo da Vinci é do período considerado Renascimento, né? E a Última Ceia, ela também se torna uma representação de um momento importante da missa cristã, da missa católica, que é a Eucaristia, o momento em que Cristo, através daquele processo dele ritualístico, ele ensina aos seus discípulos uma forma de representá-lo, né, através do pão e do vinho. Quem conhece a doutrina cristã sabe do que eu estou falando. Né? Mas o momento que o Leonardo escolhe para representar é um momento muito dramático, que é o momento em que também o Cristo profetiza a sua traição. Né? E aí a gente tem na imagem o momento em que Cristo fala que será traído por um de seus discípulos, em que aquele discípulo se encontra ali, e a confusão que isso gera num momento em que havia acontecido uma celebração e todos eles se encontravam harmonizados entre si, né, em alguma medida. Quem acompanha, quem lê as escrituras sabe que os discípulos não eram pessoas muito diversas, de origem diversas, tinham suas contradições, tinham suas divergências, mas naquele momento da ceia ali, que seria a última ceia, o último momento em que eles estariam na presença do seu líder em vida, houve ali uma celebração que harmoniza todos eles, e essa harmonia é quebrada imediatamente. A última ceia é descrita em vários, na verdade, em 4 evangelhos, né, descritos por 4 discípulos,
que seria o Mateus, né? Marcos, Lucas e o João Evangelista. Todos eles descrevem a última ceia e esse momento do anúncio da traição de formas com diferenças sutis, né? Então a gente tem aí o Da Vinci, ele nos brinda com um banquete também de expressões fisionômicas que vão revelar ali o Cristo no centro, resignado, calmo, e ao seu redor uma série de expressões que variam de acordo com o envolvimento pessoal de cada discípulo naquele drama que estava sendo vivido ali. O Da Vinci, ele compõe a cena como se tratassem de atores no palco, né? Geralmente numa mesa as pessoas se sentam ao redor na mesa, mas o Da Vinci apresenta ali os personagens todos de frente para o espectador, como numa composição teatral, né? E eles se comportam também um pouco como atores, e é uma coisa que lembra também uma tradição que ainda continua no teatro japonês, né? Principalmente no teatro kabuki, que é a de compor quadros vivos, né? A imagem ela é um quadro, e em algumas modalidades de teatro, cenas conhecidas do público são representadas como quadros vivos em que os atores congelam, né, na cena como se fossem como se estivessem representados em uma pintura. E é justamente isso que o Leonardo faz. Ele dispõe todos os atores, né, desse drama bíblico de frente para o espectador, e aí a gente vê, né, da esquerda para a direita, Bartolomeu, Tiago, um dos Tiagos, ou o Tiago que é conhecido como o menor, né, André, o próprio Judas Iscariotes, Pedro e João Evangelista. Aí, do outro lado da mesa, né, tomando sempre o Cristo como centro, estaria Tomé, o outro Tiago, né, conhecido como Tiago Maior, Filipe, Mateus, Judas Tadeu e Simão Zelote. E assim, a reação mais notável talvez seja justamente a de Pedro, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, a mesma cena é descrita com alguns mais ou menos detalhes. A gente, por exemplo, é um pouco ambíguo se o anúncio da traição foi depois da celebração da ceia ou antes. Talvez o Evangelho de João seja o que traga mais detalhes, e isso é muito interessante porque o João Evangelista era considerado no grupo mais próximo o predileto do Cristo, né? Isso é notado quando Pedro puxa João para si e lhe fala ao ouvido, né? Isso está na imagem do Leonardo. Na Bíblia, Pedro pede a João, né, que pergunte ao Cristo quem é o traidor. E isso é irônico, porque ele já está com a faca na mão, porque ele pretende liquidar o traidor ali. É por isso que o Cristo não revela, né? Ele sabe que o traidor dele não sairia vivo daquele local. E é irônico, porque Pedro está justamente ao lado de Judas, né? Que ele ignora que vai ser o traidor. E logo num primeiro momento, Judas pergunta, né? Todos os discípulos, na verdade, perguntam, né? Serei eu, Senhor, serei eu? E apenas a Judas é registrada uma resposta direta do Cristo. Quando Judas pergunta, serei eu, mestre? E Cristo responde, tu disseste. É uma forma de responder e ao mesmo tempo não responder, né? Mas quando João pergunta, então ele diz a João que será aquele a quem ele molhar o pão e entregar. E ele faz esse gesto, revelando a João quem é o traidor, mas imediatamente ele despacha Judas, dizendo-lhe o que tiver de fazer, faça depressa. Né? Como Judas é o tesoureiro do grupo, né? Uma pessoa muito afeita ao dinheiro, infelizmente ou felizmente, né? Os outros discípulos imaginavam que Cristo estava designando ali alguma tarefa para Judas, e o Judas sai então, mas já sai para consumar a traição, né? Então, assim, é interessante confrontar os diversos trechos dos diversos evangelhos com a cena, e aí é como se a gente estivesse dando vida à cena através dessa articulação entre texto escrito e imagem, né?
Então eu citei esse exemplo, né, da Santa Ceia aqui como uma imagem que está diretamente ligada a um texto, né, ao texto bíblico. Mas existem outras imagens que são textos em si, que representam momentos históricos, como por exemplo a Balsa da Medusa, né, que é uma representação de um pintor que é o Davi, né, Jean-Luc Davi, eu não me recordo exatamente o nome dele, mas é um pintor muito associado às cenas da Revolução Francesa e que ele escolhe representar uma história dramática envolvendo negligência a bordo de uma embarcação e o abandono de náufragos, né, que são forçados a estar nessa balsa e passam por toda uma série de dramas em si. E, assim, uma referência que eu gostaria de citar assim, em leitura de imagem é o trabalho do diretor britânico Peter Greenaway, que fez diversas leituras, inclusive da Última Ceia, mas a que eu gostaria de indicar para vocês é uma que está disponível no YouTube com legenda em espanhol. Acredito que não vai ser uma grande dificuldade, né? É uma língua muito semelhante à nossa, a língua ali dos nossos irmãos, aqui na América Latina mesmo, que trata de uma pintura do Rembrandt, que estaria associado a, inclusive, a queda de prestígio, a queda do Rembrandt, em que ele denuncia uma milícia que atuava, né, uma guarda particular que atuava lá na Holanda e que é representado num quadro famoso dele que se chama A Ronda da Noite, né? Então eu recomendo assim que é uma lição, ele tem outras obras, então vocês podem, acredito que são 9, mas essa é uma que está disponível e que serve muito bem como referência para a leitura de imagem, que ele faz vai agradar muito aos leitores aí que gostam de conspirações policiais, que tem muitos elementos ali que falam de uma conspiração para uma traição que acaba com a morte de uma pessoa. E o Rembrandt, ele aproveita uma encomenda dos próprios conspiradores para denunciá-los, né? Mas a coisa não acaba muito bem. Então é isso, né? Espero que tenha dado a vocês bastante referência para pensar sobre leitura de imagem, para pessoas que praticam a docência que possam usar e abusar desse recurso, né, em sala de aula, articulando o ensino da arte ao ensino de outras disciplinas, né? É possível tirar várias leituras de contexto histórico, enfim, ler a imagem mesmo e, para além daquilo que ela está mostrando para os nossos olhos, tentar compreender outros sentidos para ela, né? Então é isso, espero que tenham apreciado o vídeo. Acompanhe o conteúdo do pessoal da Coarase, que é um conteúdo também muito interessante, está disponível no Instagram. Esse vídeo vai estar disponível no Instagram. Então é isso, até a próxima.